Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Alencar Santana, do PT. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vindo mais uma vez, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, conversando com vocês, com todos aqui do programa Por Dentro da Política, e hoje abordando esse assunto aí extremamente importante a todos do estado de São Paulo. Assunto importante, assunto crucial, que é a água, um elemento da vida. Eu queria que o senhor trouxesse para o nosso telespectador muito do que já foi falado na tribuna desta Casa de Leis, no tocante à água ou à falta de água em algumas torneiras da Grande São Paulo, deputado. Pois é, nós estamos vivendo, acho que todo mundo tem claro isso, percebe a falta de chuva que São Paulo vive, né? Lógico que isso afeta os reservatórios, a capacidade de armazenamento, o abastecimento, né? Porém, nós temos que também entender e compreender quem são os responsáveis por isso aqui no nosso estado. Se nós temos, por um lado, a falta de chuva, nós temos, por um lado, uma empresa e uma secretaria estadual responsável pela utilização dos recursos hídricos do nosso estado. Sim. E no caso, a Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do país. Do mundo. Né? A maior do país e uma das maiores do mundo. Ela é a responsável pelo abastecimento de água praticamente na maioria dos nossos municípios, né? E quem tem serviço autônomo, serviço próprio de água, a Sabesp acaba fornecendo água para esses municípios. Vendendo por atacado, né? E o que nos estranha, Machado? Desde 2004, quando a Sabesp foi renovar a outorga, ou seja, a autorização que ela teve para captar água do sistema Cantareira, que elas têm conhecimento oficial, não é que alguém falou, que ela ouviu dizer, opinião de um especialista que, porventura, de repente, ela tenha divergência, né, os seus técnicos. Não, ela tem um documento oficial dizendo que o sistema Cantareira não comporta abastecer toda a Grande São Paulo. Isso já era sabido pela companhia, que tem ações em bolsa, inclusive na Bolsa de Nova York. Ela precisa prestar conta para os seus acionistas. Muito bem, né? Precisa trabalhar para cumprir os seus compromissos, né? E ela assumiu o compromisso de buscar alternativa para abastecer a Grande São Paulo e todas as cidades que são abastecidas pelo Cantareira. Mas assim não fez ao longo desse tempo. Quer dizer, durante 10 anos, nós não tivemos uma ação, um trabalho, algo executado para aumentar o fornecimento, a produção de água no estado de São Paulo. Sim. Pelo menos nessa área densamente povoada que é a Grande São Paulo. Que é a Grande São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, né? E hoje, se você, cidadão, sofre com a falta da água ou está com esse receio dessa crise se agravar, é importante você compreender. A Sabesp poderia ter feito mais e não fez. E qual que é o outro problema? A divergência do governo do estado. Uns dizem que é necessário racionamento. O governador diz que não. Quer dizer, o próprio governo dele tem divergência. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Agora, e o cidadão, o que ele faz? Precisa? Racionamento é necessário ou não é necessário? O que pode ser feito nesse momento para que a gente não sofra mais intensamente nos próximos meses, né? A gente sabe que o período forte de chuva já passou. Agora vem um período normalmente seco. Que deveria ser a recarga desses reservatórios para, no momento de estiagem, abastecer as cidades. Muito bem lembrado, em 2010, algumas regiões sofreram com excesso de água. Bom, Atibaia que eu diga. Pois é. Tiveram que abrir a barragem e alagar a cidade. Pois é, muito bem. Franco da Rocha, por exemplo, Exatamente. Também. Quer dizer, abriu-se as barragens e as cidades foram alagadas. Quer dizer, sobrou água. Se nós tivéssemos outras alternativas de armazenamento, sim, com certeza aquela água estaria armazenada. Não causaria nem prejuízo às cidades e não faltaria talvez água hoje. Quer dizer, o desperdício por parte do governo faz com que hoje as pessoas também sofram com a falta d'água. E o que mais também chama atenção e nos deixa triste é que o governo poderia ter tido uma atitude de grandeza. Vou dar um exemplo. A presidenta Dilma recebeu o governador Alckmin recentemente para tratar desse problema, onde o governo levou uma sugestão que os seus próprios estudos indicam há tempos que poderia ser uma alternativa, que é a captação da água do sistema Paraíba do Sul. O que é o sistema, quando a gente fala de água? É um conjunto seja de bacias, reservatórios, rios, os tubos para transportar essa água para determinado lugar, né? E já apontava a necessidade de se buscar, uma das alternativas, buscar água do Paraíba do Sul. O governo não agiu em nenhum momento. Está no momento da crise, presidenta, preciso da sua ajuda, vai envolver o estado do Rio de Janeiro, ver de que forma você pode ajudar. Presidenta, nenhum momento, utilizou aquilo como uma disputa política. Atendeu o governador, se colocou à disposição,
a Agência Nacional de Águas, que é um organismo nacional que regula. Sim, as outorgas, inclusive. Isso, né? que dos rios nacionais, passa por ela. Se colocou toda a disposição para ajudar. O governador, até o momento, não chamou os prefeitos da Grande São Paulo e todos das cidades vizinhas abastecidas pelo sistema Cantareira para fazer uma reunião, para tratar do assunto e dizer, olha, nós estamos enfrentando esse problema, Sim. é grave ou não é grave, vai colocar os números. Sim. Tem que ser transparente como a água. Transparentes, exatamente. O governo podia ser transparente como a água, aproveitando o exemplo. E não foi. Aí fica, não tem racionamento. Aí faz a política do bônus. Não tem racionamento, agora quer impor a multa. Sim. Vamos falar sobre isso ainda na conversa hoje. Não tem racionamento, aí corta a água de Guarulhos. Sim. Não tem racionamento, mas corta a água dos bairros periféricos de São Paulo. Quer dizer, além disso, tá sendo... não está tendo atitude de grandeza em convidar todo mundo, está negando informação, faltando planejamento e ainda discriminatório. Vamos falar sobre isso também, deputado, para o nosso telespectador conhecer a opinião do deputado Alencar Santana na página pessoal alencarpt.com.br, tem até a imagem. Cadê a água? Uma torneira pingando, cadê a água? Eu queria que o senhor retomasse uma conversa, aliás, um discurso da tribuna, em que o senhor fala que o prefeito foi avisado, parece por e-mail, que iriam baixar em 15% o fornecimento numa cidade do tamanho de Guarulhos, a segunda do estado, 1.300.000 habitantes. Foi assim? Pois é, o governador disse que não tem racionamento. Aí ele corta da noite para o dia, avisando por e-mail. A Sabesp avisa o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da nossa cidade, dizendo que a partir do dia seguinte teremos 390 litros por segundo a menos. Sabe o que significa isso? 34 milhões de litros de água por dia a menos. A menos na cidade. E o que é pior, se fosse necessário, chamasse todos os prefeitos, vamos buscar medida, vai ter que cortar aqui, vamos ter que cortar ali, todo mundo vai ter que fazer um sacrifício. Poderíamos entender. Mas por que cortou só de Guarulhos? E ainda avisando por e-mail. Quer dizer, avisa sem um telefonema, sem uma reunião para discutir, sem se colocar à disposição para ajudar a cidade. Quer dizer, isso é um absurdo. Enquanto protege o centro da capital ou regiões mais abastadas aí como Alphaville, Barueri, né? Acaba cortando da cidade de Guarulhos, que já recebia por dia 43 milhões de litros de água por dia a menos. Já estava em 40. A demanda de Guarulhos é de 4.500 litros por dia. 4.500 litros por segundo. Tá. E que nós comprávamos da Sabesp. Sim. A Sabesp já fornecia 4.000 litros. Sim. Já estava apertada a distribuição para a população que está na cidade Tanto hoje. que tinha rodízio em alguns bairros. Sim. Tem bairro que um dia sim, um dia não. Dia sim, dia não. Isso já há alguns anos. Porque já tinha uma oferta de 43 milhões por dia de litros de água. A menos. Da noite para o dia... Ainda corta mais. Mais 390 litros por segundo, quer dizer, 34 milhões de litros por dia. Isto porque o governador disse que não tem racionamento. Isso no momento também de altas temperaturas, muito calor, quando a pessoa mais precisa de água. Agora em fevereiro. Quando a pessoa mais lembra da água. Olha, eu tenho algumas hipóteses para isso. Primeiro, o governo de fato não planeja, não tem planejamento. Segundo, a Sabesp não trata os problemas como deveria ser tratado com seriedade. Porque se não há racionamento, essa medida contra Guarulhos podia ser tomada em outros momentos. Né? Bom, mas vamos lá. E por que Guarulhos também? A escolhida. Porque é um serviço autônomo de água e esgoto. Sim. E não fornecimento da Sabesp, ou seja, a Sabesp só fornece para o SAAI. Para a torneira da população, quem fornece é o SAAI. Ou seja, ela compra água no atacado. É isso. Isso quer dizer o quê? Que para quem o morador vai reclamar? Ele não reclama da Sabesp. Ele vai direto... Ele vai no SAAI, porque quem fornece para ele. É isso. Quer dizer, aí é a segunda cidade do estado de São Paulo, 1.300.000 pessoas, administrada pelo PT, que já sofreu com crise de água no passado, melhorou muito, mesmo com esse corte de 500 litros que já era feito, e agora mais praticamente 400 litros. Então, se não foi falta de planejamento, que eles deveriam ter feito lá atrás, no mínimo é discriminação política. É fazer disputa onde não deveria ser feita disputa. Agora, deputado, como é responder para a população que tem as suas demandas diárias de água,
que a água sai pelo conjunto de represas do sistema Cantareira, aquela chuva que caiu em Monte Verde, Camanducaia, em Minas, que vai abastecer, que vai passar ao largo de Guarulhos, vai chegar no Guaraú, tratar e vir até a Avenida Paulista, abastecer as torneiras aqui e deixar as torneiras secas lá. Como é explicar para a população essa mecânica desse passeio de água? Olha, não é fácil, porque as pessoas é aquilo, elas recebem a água do SAAI. Sim. O SAAI é quem fornece, né? Mas nós temos que dizer que a água que chega na nossa torneira, ela não aparece do nada, né? Sim. Ela não cai da chuva, entra na caixa d'água e chega na Precisa nossa de torneira, tratamento, né? adução. Precisa de armazenamento. Né? Exatamente. Por isso que falo do sistema, né? Quer dizer, não é só o rio. É um conjunto, são 4 represas, né? interligadas. Túneis, bombas. Precisa de armazenamento, precisa todo o sistema de transporte da água, de tratamento da água, para depois chegar até o local, até o consumo final, né? Sim. A quem distribui, se for a Sabesp, ou nos serviços próprios, serviço próprio, após a Sabesp fornecer a eles, e depois na residência ou na empresa, onde for, né? Sim. Portanto, se há um sistema, se há tudo isso, se há investimento, alguém faz. Quem deveria fazer é o governo do estado. Quem deixou de fazer e ocasiona esse problema para nós é a Sabesp aqui no estado de São Paulo, é a responsabilidade do governador, porque ele é quem indica a direção da Sabesp, né? E, aliás, o interessante é que quando foi renovada a outorga em 2004, o governador era o mesmo. Portanto, ele também sabia. Não é só que a empresa sabia, o próprio governador já sabia. Não se pode acusar o governo anterior porque já dele. havia essa previsibilidade, exatamente. A renovação da outorga foi em 2004 no governo Alckmin, na época, né? Quer dizer, ele sabia, tem responsabilidade clara nessa questão. Mas o que a gente mais pede nesse período é responsabilidade, transparência e respeito com o cidadão, com todo mundo. Porque não pode negar-se algo que está, pelo que a gente acompanha os dados, os números, a represa, o sistema Cantareira está no menor índice histórico. 12% né? Da capacidade de armazenamento. Menor índice histórico. Então, essa iminência... Para essa época do ano. Uma iminência de um racionamento. Sim. E o governo não tomar uma medida concreta de transparência das informações de formas... todo mundo possa ter esclarecimento, né? Ter acesso. Racionamento, como o senhor disse, é uma medida desastrosa para todos, mas postergar o racionamento não pode ser pior? Pode ser muito pior, muito pior. Né? Quando o governo Porque não tomar medidas agora austeras e radicais? A melhor maneira de se resolver um problema é você conhecê-lo e admiti-lo que ele existe. Sim. Quando você nega a possibilidade de existência de um problema, ou o próprio problema, você não busca saída. Ou se você busca saída, você busca saída aleatória. Sim. Pode dar certo ou não dar certo. Né? Então, eu acho que postergar, né, diante da crise que está aí iminente, pode ser muito pior lá na frente. Você imagina torneiras secas. Você imagina o produtor rural... Tal e qual o apagão, um secão. Pois é, um secão. Você imagina o produtor rural não podendo produzir, irrigar sua terra. Você imagina uma indústria que precisa da água, quanto que pode tem sofrer, seus contratos, seus funcionários, contas a pagar. Pode sofrer por não produzir seus produtos que necessitam, seja uma caldeira ou porque vai água como componente. Né? Você pode ter demissão. Sim. O comércio que precisa, né, seja um restaurante, seja qualquer outro estabelecimento que precisa da água, e todo mundo que está na sua casa que precisa para as tarefas do dia a dia. Então, portanto, a crise pode ser muito maior, muito mais ampla, e a gente não sente por parte do governo medidas efetivas, transparentes e medidas que possam respeitar o cidadão, ou seja, vamos discutir o problema e vamos ter que tomar essas medidas por conta disso. Porque ele nega, mas age como se houvesse a necessidade de economia. Ele nega que tem o racionamento, mas põe um bônus. E agora vai pôr a multa, porque viu que... Aliás, isso que eu queria entender melhor, a multa, a punição para quem não baixou o consumo ou até aumentou o consumo. Como é que é isso? Pois é, ele estabeleceu o bônus inicial de 20%, de 30% para quem economizasse 20%. E o próprio governo não fez a lição de casa, né? O próprio Palácio dos Bandeirantes, sede do governador, onde fica lá sua residência, onde ele fica instalado diariamente trabalhando, não reduziu o consumo, inclusive, e agora... provavelmente porque não atingiram as metas, né, e porque seja necessário maior economia de água, agora quer punir quem não economizou. Né? Nós podemos até discutir se são medidas corretas, talvez fossem.
emergenciais. Né? Você precisa dar um bônus para quem está economizando, Sim, você precisa premiar punir quem quem está consumindo a mais sem Exatamente. necessidade. Isto ótimo, mas tinha que ser uma política perene, constantemente. Não vai esperar a próxima seca, Pois concordo. é, não pode agora, acabou o problema, volta. Quer dizer, só está fazendo isso só por conta da crise de água? Sim. E a crise não é culpa do cidadão. A falta de água não é culpa porque o cidadão gastou mais ao longo desses anos. Ele não pode ser punido pela falta de previsibilidade e planejamento dos entes públicos. Era previsível, tanto que em 2004, quando assina a nova autorização de captação de água do sistema Cantareira... Naquela época também houve um estresse hídrico. Sofremos também em 2004, o povo sofreu. E o governo assinou a renovação e está lá dizendo claramente que precisa buscar alternativa ao sistema Cantareira. Portanto, quem está sendo punido agora é o cidadão por culpa do governo. Quer dizer, essa política de incentivo ao consumo ou de punição ao consumo em excesso tem que ser perene. Não pode ser agora com uma medida paliativa a uma possível crise que pode ser, como falamos, de maiores proporção que podemos ter nos próximos meses. Né? Quando o senhor fala em ações de governo, o deputado Alencar Santana, do PT, falou de ações de governo. Quando se fala em ações emergenciais, recolher, por exemplo, água do tal volume morto da represa do sistema Cantareira, tem uma reserva técnica lá que não é usada comumente. É uma saída que pode nos levar até novembro e esperar as chuvas do verão de 2015? Como é que o senhor vê essa obra? Chuva não vir de novo, né? Se não vier, não tiver chuva, não recarregar o manancial. Então, esse é o problema, a chuva acabar não vindo de novo. Sim. E nós temos que entender o que é o volume morto. Pois é, vamos entender esse volume morto. Imagine... De morto não tem nada, é a água. Aliás, a vida está ali, né? Os peixes. Numa audiência que nós fizemos aqui na Assembleia pela Comissão de Infraestrutura, foi dado um exemplo preciso, talvez, para explicar o volume morto. Né? Imagine o cidadão com sua conta bancária, tem lá, todo mês recebe seu salário, tem sua economia. Aí ele começa a utilizar o limite. Sim. Ele usa o limite, vai até que chega no limite, no fim do limite. Né? Já não consegue mais usar o limite. Ele está até o... Sim. Usou tudo. Endividado e pagando juros. Quando ele começa a repor, o que ele vai repor primeiro na sua conta? O limite. Primeiro o limite. O banco já pega, inclusive, o limite. Depois que ele começa a chegar no zero para poder, eventualmente, ter um crédito. Ter crédito outra vez. O volume morto é isso. Está usando uma reserva. Uma reserva por quê? É uma água que está abaixo da captação. Bombas, né? Exatamente. Do sistema de captação da água. Né? E agora vão se fazer um sistema para captar essa água. Sim. Agora, quando começar a chuva novamente... A gente vai voltar... Primeiro vai encher o quê? O limite. Vai encher o limite para depois... Portanto, a crise pode ser mais adiante ainda empurrada mais para frente. Empurrada mais para frente, a gente não vê outras medidas sendo tomadas de concreto. Esperamos que a Sabesp agora possa, de fato, agir investindo para a captação de água em outros sistemas, tendo outras alternativas, para não ficar dependente tão totalmente do sistema Cantareira ou de qualquer outro sistema. É isso que eu queria falar com o senhor, sobre a água e o domínio da água nas cidades, que a outorga é municipal, né? Na verdade é delegada para uma empresa, uma concessionária que é a Sabesp. Mas buscar água no Paraíba do Sul, buscar água no sistema Alto Tietê, ou buscar água mais recentemente, como anunciou o governador, na represa Billings, no Riacho Grande, ou seja, desviar essa água para o Cantareira, resolve a nossa seca agora. E como fica o futuro? Resolve de imediato. Pode resolver de imediato. Pode resolver. Pode resolver de imediato. Né? Agora, eu acho que todas essas alternativas, se são possíveis, têm que ser trabalhadas. Agora, o Estado tem que ter a prudência, tem que ter a responsabilidade. Ele tem que trabalhar criando alternativas ao longo do seu sistema, vamos dizer, na calmaria. Para que quando vê um momento de maior turbulência, de uma crise como essa, de uma seca, ele tenha alternativas sem agir na emergência, porque quando você age de última hora, você tende eventualmente a tomar medidas erradas, né? No calor do momento. Então ele podia ter pensado tudo isso e agido para termos essas alternativas eficientemente em outros momentos, né? Está se tomando essas medidas, esperamos que dê resultado e não comprometa os devidos sistemas. Né? E não adianta o governador resolver um problema de uma região e também comprometer outra. E já há uma guerra da água, por exemplo, com Campinas. A região de Campinas
o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que recebe uma parcela dessa água do sistema Cantareira, uma parcela mínima, eram 33% para São Paulo, hoje 27,9%, e ficavam 4 metros cúbicos por segundo para Campinas, uma cidade também, uma região com mais de 1,5 milhão de habitantes, quase 2 milhões de habitantes. Eles também estão numa guerra com a gente. Também reclamaram, e com razão. Com razão. Estão organizando um ato para sexta-feira, na divisa de Joanópolis com Piracaia, o comitê de bacia local, Sim. Porque é mais ou menos o seguinte, eles têm a água e não têm ao mesmo tempo, né? Está ali. Está do lado. Do lado e não tem. E não pode usufruir da água, né? Porque a Sabesp não agiu como deveria. Então não pode resolver um problema de uma parcela da população e prejudicar a outra. Sim. Como está ocorrendo na capital. Sim. Importante frisar, o governo diz que não tem racionamento, protege a região central e as regiões nobres de São Paulo. Blinda, literalmente, para não faltar água na torneira. Tanto que o Palácio do Governador aumentou o consumo lá na região do Morumbi, quer dizer, protege a região nobre, enquanto a borda da cidade está sofrendo com a falta d'água, principalmente, segundo relatos de pessoas, durante a noite. Ah, sim, a madrugada. Tem baixado, a Sabesp providencialmente baixou a pressão da água à noite, até para diminuir o que se perde na rede. A rede é estrondosa, dá mais de 30%, segundo informações aqui do Comitê de Bacia, do Alto Tietê. E mais do que isso, a Sabesp disse que era 20 e pouco por cento. Na verdade, no balanço era 32% de água perdida, perdida na rede. Mas qual é a contradição disso? Se ela diz, e o governo diz que não tem racionamento, porque ela corta justamente dessas regiões mais periféricas à noite. Aí está a luta e o que está no artigo que nós temos aqui, deputado, quando o senhor diz que não pode ser objeto de disputa, o que o senhor quer dizer nesta guerra? Nós já falamos São Paulo, Campinas, Guarulhos, São Paulo, Piracaia. O que está acontecendo quando se fala nessa disputa? Eu estou dizendo que o governo do Estado tem agido para proteger o centro de São Paulo. Proteger a capital em especial, mais a região central e outras regiões nobres, em detrimento de outros municípios. Sim. Como Guarulhos. Quer dizer, até agora não é compreensível qual foi a razão que levou a um corte de um dia para o outro, de forma bruta, repentina, do fornecimento de 34 milhões de litros por dia para a cidade de Guarulhos. Imagina a quantidade de pessoas que poderiam ser abastecidas. Muita gente. E, quer dizer, diz que não tem, mas age contra uma prefeitura adversária, do ponto de vista partidário. Não pode ser, a água não pode ser disputa, não pode ser feita da água um instrumento de disputa política. E, infelizmente, é isso que o governo do Estado está fazendo. Como prevenir estresse hídrico no futuro? Eu digo, para encerrar nossa conversa, deputado Alencar Santana, plano de investimentos da Sabesp de 2014 a 2018 são 12 bilhões. A empresa já recebeu autorização da Arcesp para reajustar suas tarifas de água em 5,44%, só deve fazê-lo no final do ano. E as ações da empresa têm subiram um pouco, 1,8% em Nova York, justamente por causa dessa autorização para cobrar mais e fazer mais caixa para a empresa. Como é que o senhor vê isso? E a possibilidade da gente ficar livre destes secões no futuro? Parece que a Sabesp joga com a lógica do mercado, né? Ela trabalha com a lógica de dar dinheiro para os seus acionistas, né? Se ela tivesse feito os investimentos necessários ao longo do tempo, talvez pudesse até estar valendo mais as ações ainda mais. Sim. Mas para quem tem água como matéria-prima, como insumo básico, e quanto não mais está você fornecer, melhor. Pois é, né? pois é. E a população não poderia estar sofrendo o que está sofrendo. Mas ela jogou no inverso. Se reparar, ela cortou parte do investimento nesse ano, quando anunciou que, devido à política do bônus, quer dizer, vai deixar de arrecadar, mais, né? Ela teria que deixar de fazer investimentos também. Vai arrecadar um pouco menos. Ela corta o investimento para beneficiar, priorizar a distribuição do lucro. Quer dizer, tem uma coisa errada. Ela não está jogando com a lógica do fornecimento da água. Ela não está jogando com a lógica de uma empresa pública que tem que preservar, ou tem que respeitar, ou priorizar o seu princípio basilar, que nesse caso é o fornecimento de água. Atendimento ao público, né? Atendimento distribuição de lucros e dividendos é depois. Primeiro, água na torneira. É isso. Então ela está invertendo a lógica que deveria ser. Ou seja, ela está priorizando a distribuição do lucro em detrimento do fornecimento de água. Primeira coisa, que isso deixe de acontecer. Sim. Que a Sabesp inverta essa lógica. E que ela trabalhe ao longo desses anos para poder ter um sistema muito mais amplo, dizendo complexo, não um complexo do questão difícil, né?
mas de várias alternativas para abastecer, seja a Grande São Paulo, seja todos os demais municípios que, porventura, ela tem um fornecimento de água, né? O que nós não podemos é ficar na dependência de São Pedro. Quer dizer, se chove, tem água. Ótimo, tudo bem, nós sabemos. Mas quando chove demais, nós podemos armazenar um pouquinho mais para poder na seca... Né? Os reservatórios são feitos para isso. Tem países que têm muito menos água, né, do que o Brasil, e São Paulo tem a capacidade, pela grandeza da Sabesp, em ter muito mais reserva de água e não tem por ineficiência e também por uma lógica que pensa mais numa distribuição do lucro do que no atendimento ao cidadão. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimentar a todos que nos acompanham e nos colocar à disposição para aquilo que for necessário, qualquer outro debate aqui por dentro da política. Sucesso no seu mandato. Esse é o deputado Alencar Santana, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.